Era uma terça-feira comum de agosto, quando a vida de Roberto Mendes mudou para sempre. Aos 52 anos, ele havia construído uma pequena marcenaria na zona rural de Sorocaba, São Paulo, onde vivia com sua esposa Maria Cristina há 28 anos. O negócio não os tornava ricos, mas proporcionava uma vida digna e tranquila. Roberto sempre se considerou um homem prático, distante das questões espirituais. Criado por pais católicos tradicionais, abandonou a fé ainda jovem, convencido de que religião era apenas uma muleta para os fracos. Deus não paga minhas contas, costumava dizer quando Maria Cristina o convidava para acompanhá-la à missa dominical. Naquela manhã fatídica, Roberto havia saído cedo para entregar um móvel planejado na cidade. O cliente, um empresário conhecido por sua pontualidade rigorosa, havia marcado o encontro às 7 horas em ponto. Maria Cristina permaneceu em casa, preparando o almoço e organizando as encomendas que chegavam constantemente à marcenaria anexa à residência. Por volta das 10 horas, um curto-circuito no quadro elétrico da oficina provocou as primeiras faíscas. O fogo encontrou combustível abundante na madeira estocada, vernizes e solventes armazenados. Em questão de minutos, as chamas se espalharam pela estrutura de madeira da marcenaria, avançando rapidamente em direção à casa principal. Maria Cristina percebeu o cheiro de fumaça quando organizava papéis no escritório. Ao sair correndo, deparou-se com um cenário aterrorizante. Línguas de fogo já lambiam as paredes externas da casa e o vento forte daquela manhã alimentava o incêndio com fúria destrutiva. Ela mal teve tempo de pegar a bolsa e sair correndo, gritando por socorro. Os vizinhos mais próximos moravam a 500 metros de distância. Quando o corpo de bombeiros chegou, 40 minutos depois, encontrou apenas cinzas fumegantes, onde antes existia o sonho de uma vida inteira. A marcenaria havia sido completamente consumida. A casa, construída em alvenaria, resistiu parcialmente, mas o interior foi devastado pelo fogo e pela fumaça. Roberto recebeu a ligação quando estava no trânsito, voltando da entrega. A voz trêmula de Maria Cristina mal conseguia formar palavras coerentes entre os soluços. Roberto, o fogo, perdemos tudo, nossa casa, a marcenaria. Foi tudo o que ele conseguiu entender antes de fazer um retorno perigoso na marginal e acelerar o carro como nunca havia feito. Ao chegar ao local, Roberto não reconheceu sua propriedade. Onde antes se erguia sua oficina, restavam apenas as fundações de concreto enegrecidas e alguns pedaços de metal retorcido. A casa, embora ainda de pé, apresentava um aspecto fantasmagórico, com janelas quebradas pelo calor e paredes manchadas pela fuligem. Maria Cristina esperava-o sentada no meio-fio, amparada por vizinhos que ofereciam água e palavras de consolo. Quando Roberto a abraçou, ambos desabaram em lágrimas. Não eram apenas bens materiais que haviam perdido. Ali estavam 25 anos de trabalho árduo, fotografias insubstituíveis, documentos importantes, ferramentas que pertenceram ao pai de Roberto, móveis construídos com as próprias mãos. Nos dias seguintes, a realidade da tragédia se mostrou ainda mais cruel. O seguro cobria apenas parte dos prejuízos e, mesmo assim, a burocracia prometia meses de espera. Roberto descobriu que recomeçar aos 52 anos não era apenas difícil financeiramente, mas emocionalmente devastador. O homem que sempre se orgulhou de sua independência e força viu-se dependendo da solidariedade de amigos e familiares para ter onde dormir e o que comer. As primeiras semanas foram marcadas por uma profunda depressão. Roberto passava horas caminhando entre os escombros, chutando pedaços de madeira carbonizada, tentando identificar objetos que um dia tiveram significado. Maria Cristina, embora também abalada,
demonstrava uma força interior que surpreendia todos ao redor. Ela organizava doações, procurava empregos temporários e mantinha a esperança viva com uma serenidade que irritava Roberto. Como você consegue sorrir em um momento desses? Component placement? Perguntava ele, vendo a Pomo, a esposa, servir café para voluntários que ajudavam na limpeza do terreno. Onde você encontra forças para agradecer às pessoas quando perdemos tudo? Maria Cristina apenas sorria e respondia: Não perdemos tudo, Roberto. Estamos vivos, temos nossa saúde e temos um ao outro. O resto pode ser reconstruído. Mas Roberto não conseguia enxergar dessa forma. A raiva crescia dentro dele como um tumor maligno. Raiva do destino, da vida, das circunstâncias. À noite, quando finalmente conseguia adormecer no quarto emprestado na casa da irmã, acordava suado, revivendo o momento em que viu sua vida em chamas. Foi durante uma dessas caminhadas solitárias entre os destroços, 3 semanas após o incêndio, que Roberto fez uma descoberta que mudaria tudo. Vasculhando os escombros da sala, onde ficava um móvel antigo herdado da avó, ele encontrou algo que o fez parar bruscamente. Entre as cinzas enegrecidas, parcialmente enterrado sob pedaços de madeira queimada, estava um pequeno livro. Suas páginas amareladas pelo tempo e manchadas pela fumaça ainda eram legíveis. Era uma Bíblia antiga, muito antiga, que pertencera à sua avó materna, Dona Sebastiana. Roberto lembrava vagamente daquele livro. Dona Sebastiana, uma mulher simples que criou 8 filhos sozinha, após ficar viúva precocemente, sempre carregava aquela Bíblia na bolsa de crochê. Ela lia trechos em voz alta durante as visitas dominicais, mesmo quando ninguém parecia prestar atenção. Após sua morte, há 15 anos, o livro havia ficado esquecido dentro do móvel, junto com outros pertences antigos que Maria Cristina guardava por valor sentimental. O que mais impressionou Roberto não foi encontrar a Bíblia intacta em meio à destruição total. Foi o fato de que o livro estava aberto em uma página específica, como se alguém o tivesse deixado propositalmente naquela posição. As palavras que saltaram aos seus olhos foram do livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Roberto leu e releu aquelas palavras várias vezes, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia a história de Jó vagamente, das aulas de catecismo da infância. Um homem próspero que perdeu tudo, mas manteve sua fé. A semelhança com sua própria situação era perturbadora e, ao mesmo tempo, estranhamente consoladora. Naquela noite, Roberto levou a Bíblia para o quarto emprestado e, pela primeira vez em décadas, abriu um livro sagrado com a intenção de ler. Começou pelo livro de Jó, descobrindo paralelos impressionantes entre a história bíblica e sua própria tragédia. Jó também havia sido um homem próspero, respeitado em sua comunidade, que viu toda a sua riqueza desaparecer em um único dia. Mas o que mais tocou Roberto foi a resposta de Jó diante da perda. Em vez de amaldiçoar a Deus, ele manteve sua integridade e confiança, mesmo quando sua própria esposa o aconselhou a desistir da fé. Receberemos de Deus o bem e não receberemos também o mal? Zrenia perguntava a Jó. Durante os dias seguintes, Roberto continuou lendo. Descobriu que a Bíblia de sua avó tinha várias passagens sublinhadas a lápis, com anotações nas margens escritas numa caligrafia delicada e antiga. Eram reflexões pessoais, orações curtas, datas importantes. Roberto percebeu que aquele livro não era apenas um objeto religioso para Dona Sebastiana, mas um companheiro constante em suas lutas e vitórias. Uma anotação em particular chamou sua atenção. Na margem do Salmo 30, versículo 5, sua avó havia escrito:
15 de março de 1987. João Paulo nasceu hoje. Deus transforma a nossa tristeza em alegria. Roberto lembrou-se que 1987 foi o ano em que seu primo, João Paulo, nasceu, após sua tia ter perdido 2 bebês em partos anteriores. A data estava ali, registrada pela mão de uma mulher que encontrava na fé a força para celebrar milagres pequenos e cotidianos. Conforme continuava lendo, Roberto começou a enxergar sua tragédia sob uma perspectiva diferente. Não era que Deus havia castigado sua família por algum pecado oculto. Não era que eles mereciam sofrer. Às vezes, explicava a Bíblia, as coisas ruins simplesmente acontecem, e nossa resposta a elas define quem realmente somos. Maria Cristina notou a mudança gradual no comportamento do marido. Roberto parou de passar horas remoendo a raiva entre os escombros. Começou a ajudar na organização das doações, a conversar com os vizinhos que ofereciam apoio, a planejar concretamente a reconstrução, em vez de apenas lamentar o que foi perdido. Você está diferente, comentou Maria Cristina uma manhã, enquanto tomavam café na cozinha, emprestada da cunhada. Mais calmo, mais esperançoso. Roberto mostrou-lhe a Bíblia de Dona Sebastiana, contando sobre sua descoberta e as leituras noturnas que haviam se tornado um hábito. Maria Cristina não conseguiu conter as lágrimas ao ver o livro que julgava perdido para sempre, e mais ainda ao ouvir as reflexões do marido sobre fé, perda e recomeço. Lembra quando sua avó dizia que Deus escreve certo por linhas tortas? Zrênia perguntou Roberto. Eu nunca entendi o que isso significava. Achava que era apenas uma frase feita para consolar pessoas ingênuas. Mas agora eu vejo que talvez ela estivesse certa. 6 meses após o incêndio, Roberto e Maria Cristina conseguiram alugar uma pequena casa na cidade e recomeçar a marcenaria em um galpão emprestado por um amigo. O seguro finalmente liberou uma parte da indenização e doações da comunidade permitiram a compra de ferramentas básicas. Não era o mesmo negócio próspero de antes, mas era um novo começo. O que mudou fundamentalmente, no entanto, foi a perspectiva de Roberto sobre a vida e a fé. Todos os domingos, ele acompanhava Maria Cristina à missa, carregando sempre consigo a Bíblia de Dona Sebastiana. Não se tornara um fanático religioso, mas descobrira que a fé não era sinal de fraqueza, como sempre acreditara, mas uma fonte de força para enfrentar as adversidades inevitáveis da existência. Roberto começou a participar de um grupo de estudos bíblicos na paróquia local, onde compartilhava sua história com outras pessoas que também enfrentavam momentos difíceis. Sua experiência com o incêndio e a descoberta da fé transformaram-no em uma fonte de apoio para famílias que passavam por tragédias semelhantes. Um ano após o incêndio, Roberto recebeu a visita de um jovem casal que havia perdido sua casa em uma enchente. Eles estavam desesperados, sem saber como recomeçar com 2 filhos pequenos. Roberto os recebeu em sua nova marcenaria, ofereceu trabalho temporário ao marido e compartilhou sua história. Eu sei como vocês se sentem, disse Roberto, enquanto mostrava uma mesa que estava construindo. Há 1 ano, eu estava exatamente onde vocês estão agora. Achava que minha vida havia acabado, que não havia mais sentido em nada, mas descobri que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. O casal ouviu atentamente enquanto Roberto falava sobre a descoberta da Bíblia nas cinzas, sobre as lições que aprendeu com a história de Jó, sobre como a fé pode ser uma âncora em meio às tempestades da vida. Não era um discurso evangelístico ou doutrinário, mas o testemunho simples de um homem que encontrou significado no sofrimento. Vocês vão reconstruir suas vidas, garantiu Roberto. Não será fácil, e não será exatamente como era antes, mas pode ser melhor se vocês permitirem que essa experiência os transforme em vez de apenas destruí-los.
Quando Casiatos, o casal, saiu da marcenaria, naquela tarde, carregavam mais do que a promessa de um emprego. Levavam consigo a esperança de que é possível recomeçar, de que as tragédias podem ser transformadas em oportunidades de crescimento, de que a fé não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de enfrentá-la com coragem e dignidade. Roberto voltou ao trabalho, lixando cuidadosamente a madeira de um armário que construía para uma cliente. Seus movimentos eram precisos e pacientes, muito diferentes da pressa ansiosa que caracterizava seu trabalho antes do incêndio. Ele havia aprendido que algumas coisas não podem ser apressadas, que a qualidade vem da dedicação cuidadosa, que os melhores resultados surgem quando combinamos habilidade técnica com paciência e amor pelo que fazemos. À noite, como havia se tornado seu costume, Roberto abriu a Bíblia de Dona Sebastiana antes de dormir. Desta vez, suas mãos pararam no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há uma estação, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Roberto sorriu ao ler aquelas palavras. Havia passado pelo tempo de chorar e prantear. Agora estava vivendo o tempo de plantar novamente, de construir sobre as cinzas do que foi perdido. E pela primeira vez desde o incêndio, conseguia vislumbrar um futuro em que voltaria a rir e saltar de alegria. Maria Cristina entrou no quarto e encontrou o marido lendo como sempre. "O que você está lendo hoje?" Component Placement perguntou, sentando-se na beira da cama. "Sobre os tempos da vida", respondeu Roberto, mostrando-lhe a passagem. "Sobre como cada momento tem seu propósito, mesmo quando não conseguimos entender na hora." Eles conversaram por alguns minutos sobre os planos para expandir novamente a marcenaria, sobre os móveis encomendados para a semana seguinte, sobre a possibilidade de comprarem uma casa própria novamente no ano seguinte. Eram conversas cheias de esperança e planejamento, muito diferentes das discussões amargas e desesperadas dos primeiros meses após a tragédia. Antes de apagar a luz, Roberto olhou mais uma vez para a Bíblia que descansava em seu criado mudo. Aquele pequeno livro, sobrevivente improvável de um incêndio devastador, havia se tornado o símbolo de sua própria transformação. Assim como as páginas amareladas permaneceram legíveis apesar da fumaça e do calor, sua fé renascera das cinzas de suas antigas certezas. Roberto nunca saberia explicar cientificamente como aquela Bíblia sobreviveu ao incêndio que destruiu tudo ao redor. Alguns diriam que foi apenas sorte, uma casualidade estatística sem maior significado. Outros, como ele próprio passou a acreditar, veriam naquilo um sinal de que, mesmo nas maiores tragédias, algo precioso pode ser preservado para nos guiar em direção a uma vida nova e mais significativa. O importante não era ter todas as respostas, mas ter encontrado uma maneira de viver com as perguntas. Roberto descobrira que a fé não eliminava as dificuldades da vida, mas oferecia uma perspectiva diferente para enfrentá-las. Não era sobre ter uma vida fácil, mas sobre encontrar sentido, mesmo nos momentos mais difíceis. 2 anos após o incêndio, Roberto e Maria Cristina conseguiram comprar uma nova casa, menor que a anterior, mas suficiente para suas necessidades. A marcenaria prosperava novamente, não apenas pelos móveis de qualidade que Roberto produzia, mas pela reputação de honestidade e dedicação que ele havia construído na comunidade. Roberto mantinha o hábito de ler a Bíblia de sua avó todas as noites, descobrindo sempre novos trechos sublinhados, novas anotações, que revelavam a sabedoria simples de uma mulher que encontrara na fé a força para superar as adversidades de sua época. Ele começou a fazer suas próprias anotações nas margens,
registrando datas importantes, reflexões pessoais, orações de gratidão. Na parede de sua nova oficina, Roberto pendurou uma foto da antiga marcenaria tirada poucos dias antes do incêndio. Não era um santuário ao passado, mas um lembrete de sua jornada de transformação. Ao lado da foto, em uma moldura simples, ele colocou-lhe o versículo de Jó que o tocara no dia da descoberta da Bíblia. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Visitantes, ocasionalmente, perguntavam sobre a foto e o versículo. E Roberto compartilhava sua história com naturalidade, sem dramatismo ou pretensão. Ele aprendera que os melhores testemunhos não são discursos elaborados, mas vidas transformadas que falam por si mesmas, através de ações concretas de amor, esperança e perseverança. Em uma manhã ensolarada de agosto, exatamente 3 anos após o incêndio, Roberto estava trabalhando em uma mesa de jantar encomendada por uma família jovem, quando recebeu uma visita inesperada. Era o casal que ele havia ajudado 2 anos antes, acompanhado por seus 2 filhos e um bebê no colo. "Viemos agradecer", disse a mulher, com lágrimas nos olhos, "não apenas pela ajuda que o Senhor nos deu, mas pelo exemplo. Quando pensamos em desistir, lembramos de sua história, de como o Senhor encontrou forças para recomeçar." O marido complementou: "Começamos a frequentar uma igreja por causa de suas palavras. Não somos fanáticos, mas encontramos uma comunidade que nos apoia, e isso fez toda a diferença." Roberto sorriu, lembrando-se de suas próprias palavras para Maria Cristina anos antes. Como você consegue sorrir em um momento desses? Agora ele entendia. O sorriso não vinha da ausência de problemas, mas da confiança de que, mesmo nas maiores dificuldades, há sempre uma razão para esperar, sempre uma possibilidade de recomeço, sempre algo precioso que pode ser preservado ou descoberto entre as cinzas de nossas tragédias. Enquanto despedia-se da família visitante, Roberto pegou a Bíblia de Dona Sebastiana, que sempre mantinha próxima em sua oficina. Abriu-a aleatoriamente e seus olhos pousaram em uma passagem do livro de Isaías, capítulo 61, versículo 3. "Para dar beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, vestidura de louvor em lugar de espírito angustiado." Roberto fechou o livro e voltou ao trabalho. Seus movimentos firmes e seguros sobre a madeira que tomava forma sob suas mãos habilidosas. Do lado de fora, podia ouvir os sons da vida cotidiana. Carros passando, crianças brincando, vizinhos conversando. Eram os mesmos sons de sempre, mas agora ele os ouvia com ouvidos diferentes, com um coração que aprendera a encontrar significado e beleza mesmo nas circunstâncias mais ordinárias. A mesa que construía seria entregue no final da semana para uma família que acabara de se mudar para a cidade. Seria o centro de suas refeições, das conversas diárias, das celebrações especiais. Roberto trabalhava cada detalhe com cuidado especial, sabendo que estava criando mais do que um móvel. Estava contribuindo para a construção de uma casa, de um lar, de memórias que durariam gerações. Enquanto trabalhava, Roberto às vezes pensava na estranha jornada que o trouxera até ali. Se alguém lhe dissesse anos antes que um incêndio devastador seria o início de uma transformação profunda em sua vida, ele teria rido da ideia absurda. Mas a vida, ele aprendera, tem uma maneira peculiar de nos ensinar através das experiências que menos esperamos. A descoberta daquela Bíblia nas cinzas não havia sido um milagre no sentido tradicional da palavra. Não havia curado doenças incuráveis, nem ressuscitado mortos, mas havia feito algo igualmente poderoso. Transformara um homem amargurado e desesperado em alguém capaz de encontrar esperança nas circunstâncias mais sombrias. Alguém que podia oferecer consolo e orientação a outros que enfrentavam suas próprias tempestades.
Roberto nunca mais seria o mesmo homem que era antes do incêndio. A tragédia havia queimado muito mais do que madeira e tijolo. Havia consumido sua arrogância, sua autossuficiência, sua crença de que poderia controlar completamente o curso de sua vida. Mas, das cinzas dessa antiga versão de si mesmo, havia emergido alguém mais sábio, mais compassivo, mais capaz de amar e ser amado. A fé que encontrara não era uma fuga da realidade, mas uma maneira mais profunda de enfrentá-la. Não prometia uma vida sem problemas, mas oferecia a convicção de que, mesmo os problemas mais sérios, podem ser transformados em oportunidades de crescimento, de serviço, de descoberta de propósitos mais elevados. Quando o sol começou a se pôr naquela tarde de agosto, Roberto guardou suas ferramentas e limpou a oficina, como fazia todos os dias. Antes de sair, parou diante da foto da antiga marcenaria e do versículo emoldurado. Por um momento, permitiu-se lembrar da dor daqueles primeiros dias após o incêndio, da sensação de que sua vida havia acabado, da raiva que o consumia como um fogo interno. Depois, olhou ao redor de sua nova oficina, pensou na família amorosa que o esperava em casa, nos clientes que confiavam em seu trabalho, nas pessoas que havia ajudado ao longo dos últimos anos. A vida que reconstruíra não era uma cópia da anterior, era algo inteiramente novo, construído sobre uma fundação mais sólida que qualquer estrutura de concreto e aço. Roberto apagou as luzes da oficina e caminhou em direção à casa, carregando a Bíblia de Dona Sebastiana debaixo do braço. Em algumas horas, após o jantar e a conversa relaxante com Maria Cristina, abriria novamente aquelas páginas amareladas e descobriria, como sempre acontecia, alguma palavra de sabedoria ou conforto que sua avó havia destacado décadas antes. E talvez, apenas talvez, ele faria sua própria anotação na margem, registrando a data e alguma reflexão sobre as lições aprendidas naquele dia. Seria sua pequena contribuição para a corrente de fé que conectava gerações, sua maneira de honrar a memória de uma mulher simples que encontrara na palavra de Deus a força para criar 8 filhos sozinha e ainda ter energia para espalhar esperança por onde passava. A história de Roberto Mendes não era extraordinária no sentido dramático da palavra. Não havia visões místicas, nem fenômenos sobrenaturais espetaculares. Era simplesmente a narrativa de um homem comum que, diante de uma tragédia devastadora, escolheu permitir que a experiência o transformasse em vez de destruí-lo. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão poderosa. Em um mundo cheio de tragédias pessoais e coletivas, a mensagem de Roberto é simples, mas profunda. Mesmo quando perdemos tudo o que achávamos importante, ainda é possível encontrar razões para esperar. Ainda é possível descobrir tesouros inesperados entre as cinzas de nossos sonhos desfeitos. A Bíblia de Dona Sebastiana, sobrevivente improvável de um incêndio devastador, tornou-se o símbolo perfeito dessa verdade. Manchada pela fumaça, mas ainda legível, amarelada pelo tempo, mas preservando sua sabedoria intacta, ela representava a capacidade da fé humana de resistir às piores tempestades e emergir não apenas intacta, mas fortalecida pela experiência. E assim, Roberto seguia sua vida renovada, um dia de cada vez, construindo móveis com as mãos e esperança com o coração, sabendo que cada nascer do sol trazia novas oportunidades de servir, amar e encontrar beleza mesmo nos lugares mais improváveis. Sua transformação estava completa, mas sua jornada de fé apenas começara.